Marco Antônio tem 2 dedos atrofiados na mão direita e dor no punho, no pulso ou punho, né? Então, a atrofia, ela está relacionada ao funcionamento do nervo ou não funcionamento do nervo. A pessoa vai se tensionando, vai se contraindo, se encolhendo. Quando sente dores, a pessoa encolhe. Então, quando nós fazemos movimentos com as mãos, pegar objetos para trabalhar, para tudo que nós fazemos com as mãos, né? Para as nossas atividades, até por roupa, tudo, né? Tudo que a gente faz com as mãos. A mão pega o objeto, a mão fecha. E o ombro sobe, o pescoço contrai, e a pessoa vai... Quando ela começa a sentir dores, né? Porque esses movimentos que nós fazemos diariamente, milhares de vezes por dia, contrair o pescoço para movimentar os braços, isso a gente reforça. Nós reforçamos esse padrão de encolher o corpo, de contrair geralmente os mesmos músculos que trabalham mais, eles vão ficando mais encolhidos, mais fortes, mais encolhidos. E quando a pessoa sente dor, quando a pessoa está nervosa, irritada, preocupada, qualquer coisa que afete o emocional dessa pessoa, até a dificuldade em fazer as coisas, o querer fazer e não conseguir fazer, a pessoa se tensiona. E quando a pessoa está tensa, está preocupada, que o emocional dela, ou ela está fazendo esforço, ou o emocional dela está abalado, essa pessoa se encolhe. E aqueles músculos que são mais utilizados encolhem mais. E no caso, o pescoço vai encolhendo e aproximando cada vez mais cabeça e ombro, fechando a coluna cervical, causando pressão nessas vértebras, e essas vértebras da coluna cervical, ao se aproximarem, comprimem a raiz do nervo, os nervos que saem da coluna cervical, passam pela região de ombro, de cintura escapular, por cima do ombro, pelo pescoço, vão pelo braço, vão para o cotovelo, antebraço, punho, mão e dedos. Então, região de braço até mão e dedos. C4, C5, ou quarta vértebra cervical, quinta vértebra cervical, sexta, sétima, e entre a sétima cervical e a primeira vértebra torácica, são nervos que vão para a região de braço até a mão. E também tem mais nervos da coluna torácica que se juntam para formar o plexo braquial, que vão para toda essa estrutura, para funcionar escápula. Então o plexo braquial também controla movimentos de ombro, movimentos de braço. Aí tem os nomes, os nervos. Né? Tem nervo radial, nervo ulnar, e aí tem alguns nervos que recebem nome, mas eles saem da medula na coluna cervical, e à medida que a pessoa vai sentindo dor, vai ficando tensa, vai se contraindo, a coluna vai apertando esses nervos, e esses nervos vão encolhendo. E à medida que o nervo encolhe, tudo que está ligado ao nervo encolhe. E aí começa a ter aderência nos tecidos, nos músculos, e o músculo que tem aderência, ele fica mais pesado. Então, exige um esforço maior para fazer o movimento. Então, torna-se um círculo vicioso, encadeia uma série de fatores que vão levar cada dia a apertar mais, a coluna apertar mais os nervos, e à medida que a coluna vai apertando os nervos, parte desses nervos, dessa raiz do nervo, ela vai sendo obstruída. E aí bloqueia a passagem do estímulo. Então a comunicação do cérebro para os dedos, ela corta a corrente. A vértebra amassa o nervo e não deixa o cérebro comandar mais os dedos, e vai perdendo massa muscular, vai atrofiando os tecidos, vai diminuindo o volume. O que eu falei antes do arrasto, do encolher, as fibras vão encolhendo de tal maneira que diminui o volume, como se o músculo estivesse secando. E tem pessoas que têm o braço bem fininho,
tem um bloqueio de nervo, uma lesão de plexo braquial, a pessoa tem aquele braço mole, solto, ela não tem comando do braço. E aqui no canal tem um vídeo do Gustavo, ele gravou numa entrevista, ele gravou 2 vídeos. Um foi uma entrevista para TV Capixaba, que era no jornalismo da TV Capixaba, e o outro foi para o programa Circulando, do SBT, lá no Espírito Santo, que o Gustavo gravou. Então, no primeiro ele falou das convulsões que ele tinha, da dificuldade que ele tinha de coordenação dos movimentos e da percepção de corpo. Isso foi em 2008, aproximadamente. E depois, em 2014, eu acho que foi, ele gravou uma outra entrevista, né, numa outra entrevista que foi feita na clínica, o Gustavo também falou, e aí eu demonstrei, inclusive, onde eu mexi, na escápula, no ombro, no pescoço dele, porque ele tinha lesão, ele sofreu uma lesão de plexo braquial, e o braço dele, ele só afastava o braço do corpo, mas quando você afasta o braço do corpo, questão de 30 centímetros, que o braço começa a pesar para levantar, ele já não levantava mais o braço, porque tinha uma interrupção da passagem dos estímulos. Então, tinha atrofiado o braço, tinha perdido completamente movimento para levantar o braço. E com a estimulação, com a mobilização dos nervos, com o cuidado com a coluna vertebral, esse afastar as vértebras, descomprimir os nervos e estimular esses movimentos da mão, do girar a mão, de fazer movimentos com o dedo. Um outro movimento que pode fazer aqui, eu estou apoiando no meu braço, mas pode apoiar o braço sobre a mesa e levantar um dedo, levantar o outro, levantar o outro, levantar o outro dedo. Cada dedo que você levanta, você vai prestar atenção que existe um tendão e existe um músculo na parte de trás, aqui na parte posterior do antebraço, que quando você levanta o dedo, o músculo contrai. Existe um músculo que corresponde ao dedo mínimo, ao anelar, ao dedo médio, ao indicador e ao polegar. Então, dedo mínimo, anelar, dedo médio, indicador e o polegar. Então, se você fizer isso, apoiando o braço na mesa e levantando cada um dos dedos, você vai prestando atenção que tem nervos, tem músculos, você vai sentir, é o nervo. Você vai perceber que está contraindo, é o músculo. E aí você vai estimulando o trabalho dessa musculatura que a gente utiliza para fechar a mão, não utiliza para abrir a mão. Não faz força para abrir a mão. Ela abre, você pega o objeto e fecha. Faz força sempre fechando, sempre apertando as coisas. Então é muito importante estimular e prestar atenção como essa musculatura da parte posterior do braço trabalha individualmente para cada dedo. E quando você estende a mão, como trabalha o conjunto dos músculos. Aí você começa a ativar conexões do cérebro por meio dos nervos que saem da medula, do pescoço, passa pelo ombro, braço, vem para o antebraço e vai até lá na ponta dos dedos, até a unha. Aí você consegue reativar conexões e aumentar o controle dessa musculatura, aumentar o controle de movimentos da mão e eliminar a atrofia dos dedos, no punho, na mão. Você vai eliminando as atrofias porque você vai formando conexões novamente. E essas conexões não é só aqui, não é só no antebraço. Porque se tem uma atrofia dos dedos, no antebraço, no braço, existe uma atrofia no cérebro. Por quê? O cérebro, ele tem uma área que corresponde à mão, ao braço, ao antebraço, cotovelo. Cada parte do corpo tem uma parte no cérebro que faz o controle, que comanda, que manda o sinal. Você pensa em mexer a mão, o cérebro, você pensa no movimento, o cérebro organiza esse movimento, dispara estímulos, você mexe a mão. Agora, se há uma interrupção, se há uma atrofia, não é só aqui. A área do cérebro correspondente está em descanso, atrofiou, os neurônios lá não estão trabalhando também. Então, você vai ter que reeducar o seu cérebro. Para responder uma pessoa essa semana, foi ontem, se eu não me engano, ontem, anteontem. E aí eu estou
Algumas respostas que são assim interessantes eu estou guardando porque são perguntas repetidas e aí eu vou reproduzindo essas respostas no WhatsApp ou nos e-mails e nas perguntas também do YouTube. A pessoa perguntou como fazer, né, para recuperar o corpo. O que fazer? Então você tem que reprogramar o cérebro. O cérebro... Tem um escritor que era o preparador físico do Ayrton Senna, o Nuno Cobra. Ele uma vez escreveu um livro, A Semente da Vitória. E naquela época, eu achei que seria um absurdo o que ele colocou. O cérebro é burro. Por quê? Hoje eu consigo entender um pouquinho diferente isso, porque assim, o que eu entendo que ele quis falar é que tudo aquilo que você começa a repetir, o cérebro aceita. Ele não questiona. Tudo que você faz, o cérebro, ele recebe. Se você começar a fazer um movimento assim, o cérebro vai entender que você precisa fazer um movimento assim, porque você tem que se adaptar ao ambiente que você está, e o seu movimento tem que ser assim. Agora, se você começar a fazer um movimento por aqui, o cérebro vai entender que aí ele tem que reprogramar o controle e o seu movimento vai acontecer só por aqui. Você não vai mais conseguir fazer por aqui. Então, aí quer dizer, você treina o seu cérebro. E quando você começa a praticar os nossos exercícios, que você vai estimular, prestando atenção, concentrando a sua atenção, que ao levantar um dos dedos da mão, você vai usar um dos músculos. E você presta atenção, você sente o músculo, você está treinando o seu cérebro para controlar melhor esse músculo. Então aí o cérebro entende que esse músculo é para fazer esse movimento com esse dedo. E você reprograma todo o controle do seu corpo de uma maneira leve. Você não precisa fazer com peso, fazer esforço, sobrecarregar o seu corpo, para você ter controle e ter força no corpo. Quanto menos esforço você fizer nos movimentos, e mais livre esse movimento acontecer, mais fácil do cérebro conseguir controlar a força dos seus músculos e os seus movimentos. Os seus movimentos vão sendo feitos cada vez de maneira mais leve. E aí você elimina a síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, e a síndrome do escrivão, e as atrofias e as alterações que tem nos seus músculos, nos seus movimentos.